a questão 7, ela pede para vocês explicar como faria o preparo de uma solução aquosa contendo 0,9 gramas por litro de cloreto de sódio, tá? Então, eu quero preparar uma solução, e essa solução ela tem que ser de 100 ml. Então, qual é a vidraria que a gente vai usar para preparar essa solução? No final das contas, a gente vai precisar de um balão volumétrico, tá? De 100 ml. Por que o balão volumétrico? Porque o balão volumétrico ele tem um menisco e com essa marca aqui ele já foi calibrado e ela é a vidraria mais apropriada para que eu possa fazer a medição do volume e no final das contas eu ter essa solução, tá? Então eu quero uma solução no final que seja 0,9 gramas por litro. Então eu tenho uma concentração aqui, ó, que é 0,9 gramas por litro de NaCl. Bem, por que eu estou falando isso e estou bem e vou bem devagar com isso aqui? Porque eu espero que quando vocês leiam o enunciado de uma questão desse tipo, vocês tenham plena consciência do que está sendo pedido aí, tá certo? Pedido como assim, professor? Porque tudo aqui vai ter um significado. Por exemplo, existem fórmulas para fazer essa questão, para resolver? Sim, tem. Só que a ideia nossa não é fazer isso por fórmula. A minha ideia é que vocês consigam ler para uma representação, olhar uma representação dessa aqui e consigam explicar, tá certo? Então, de forma geral, o primeiro conhecimento que vocês precisam aí é o conhecimento de que, quando se fala em concentração de solução, guardem sempre isso, tá, pessoal? Na maioria das vezes, salvo alguns tipos de concentração, mas a grande maioria delas, vocês vão estar trabalhando com alguma quantidade de soluto dividido por uma quantidade de solução. Não é quantidade de solvente embaixo. O numerador vai ser soluto e a parte inferior, solução. Então, quando vocês pegam 0,9 gramas por litro, quem é o numerador? É o 0,9 gramas. Quem é o denominador? É o litro. Então, esse 0,9 gramas aqui, ó, que está aqui em cima, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao soluto. Quem é o soluto? É aquele que está em menor quantidade na nossa solução. Então, se você tem uma solução que é de cloreto de sódio em água, o soluto vai ser o cloreto de sódio. Quem é esse aqui embaixo? Esse aqui é a solução. Ah, professor, então ficou tranquilo agora. Eu já sei a relação entre os dois. Isso, é isso que eu queria mesmo. Então, se você olhar 0,9 gramas por litro de NaCl, o que significa isso? Significa que em 1 litro, litro de quem? Solução, existem 0,9 gramas de quem? De soluto. 0,9 gramas de NaCl dissolvidos. Olha como que isso aqui fica fácil agora, ó. Fica fácil por quê? Fica fácil porque agora eu já sei a relação entre os dois. Eu sei que para 0,9 gramas de NaCl, eu tenho essa quantidade em 1 litro de solução. 1 litro é a mesma coisa que o quê? 1000 ml. Certo? Só que eu quero preparar só 100 ml dessa solução. Como que eu faço para preparar 100 ml dessa solução? Coloco um X aqui, ó. Então, ó, se eu estou trabalhando com ml, eu vou esquecer esse litro aqui, tá? Ó. Eu vou até marcar ele aqui. Então, observe o seguinte, ó. 1000 para 100, eu estou diminuindo 10 vezes. Aqui a quantidade também vai reduzir 10 vezes. Então, o meu X é 0,09 gramas de NaCl.
Bem, então eu já descobri qual é a quantidade de cloreto de sódio que eu tenho que colocar, ou que eu tenho que utilizar para preparar essa solução. Bem, agora, o segundo ponto que é interessante é o seguinte: como você faria o preparo dessa solução aquosa? Essa é a pergunta. Então, eu vou começar a ilustrar isso aqui e queria saber se vocês têm esse conhecimento, tá? Por quê? Existem dois tipos de solução. A gente tem uma solução no preparo de soluções. Eu posso ter soluções em que eu tenho soluto sólido e eu tenho soluto líquido. Vamos chamar assim, tá ok? O que é o soluto sólido ou soluto líquido? O cloreto de sódio é um sal, não é? Então, o NaCl aqui, por exemplo, eu estou preparando uma solução a partir do soluto sólido, que é o cloreto de sódio. O soluto líquido, por exemplo, eu posso ter o preparo de uma solução a partir de uma solução estoque. Que solução estoque? Ácido clorídrico, por exemplo. Ah, Wagner, por que você está dividindo isso em duas partes? Porque são dois procedimentos laboratoriais completamente diferentes, tá? Então, quando eu uso o cloreto de sódio que é sólido, eu tenho que fazer a pesagem. E quando eu estou partindo de um soluto líquido, igual é a solução estoque do cloreto de sódio, eu vou ter que pipetar essa solução. Ou seja, aqui eu peso, porque é sólido, e aqui é líquido, eu vou pipetar. Tá ok? Então, isso acaba sendo dois procedimentos diferentes. Essa aqui é a questão 7 e essa aqui, ó, questão 8. Tá ok? Então, vamos continuar aqui para a gente concluir isso, porque nós vamos fazer as duas questões hoje. Como que eu faço isso? Então, eu espero que vocês vão seguir os seguintes passos. Passo 1. Qual é o primeiro passo que vocês vão fazer para preparar essa solução? De cloreto de sódio, lembrando. Então, vocês vão determinar a massa de NaCl. Professor, determinar a massa como assim? Você vai pegar um frasco de cloreto de sódio, vai pegar um recipientezinho com esse formato aqui, ó, que se chama vidro de relógio, e vai colocar o 0,09 gramas de NaCl aqui. Mas como que eu vou colocar 0,09 gramas de NaCl aqui? Você vai pegar isso aqui sem nada, vai colocar numa balança analítica, vai zerar a balança, tá? Vai apertar o tara da balança, essa tecla. A partir do momento que você aperta a tara, ela desconsidera o peso do vidro. Você vai com uma espátula metálica no frasco de cloreto de sódio, vai transferindo o cloreto de sódio até dar 0,09 gramas de NaCl ali. Quando deu esse 0,09 gramas de NaCl, o que você faz depois? Você vai transferir para um becker. O que é becker? É aquele frasco que tem esse formato aqui, ó. Então você vai pegar o cloreto de sódio que foi pesado aqui, ó, e vai transferir ele aqui para dentro. Ah, professor, e aí? O que eu faço agora? Depois que eu transferi o cloreto de sódio para cá, você vai para o passo 3. O que seria o passo 3? Você vai dissolver o sal com água.
Como que você vai jogar água aqui dentro? Você vai pegar uma piceta, um frasco lavador e vai jogar água aqui dentro. Só que o volume é de 100 ml, professor? Não. Você vai ter que usar volume inferior a 100 ml. Quanto mais ou menos? Você vai tentar dissolver isso no menor volume possível. Vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 40 ml. Ah, mas a solução é de 100, por que eu não posso usar 100 de uma vez? Você não pode usar 100 de uma vez, porque o 100 ml você vai acertar ele quando a sua solução estiver toda dentro já do balão volumétrico, porque ele é a vidraria apropriada para fazer isso, certo? Então, depois que você dissolve, você vai fazer o passo 4, transferir para o balão volumétrico. Como que eu transfiro, professor, para o balão volumétrico? Você vai colocar um funil no balão e vai pegar o becker e vai jogar o conteúdo aqui para dentro. Vai verter ele aqui. Ah, mas pode ficar algumas gotinhas aqui contendo cloreto de sódio, não pode, professor? Pode. Por isso que você está dissolvendo ele em 40 ml. Aí você vai lavar com 20 ml, por exemplo, isso aqui, ó, esse becker, e joga aqui para dentro também. Depois você põe mais 20 ml, por exemplo, nesse becker e transfere de novo. Então, seu volume aqui vai estar em torno de 80. Depois que você fizer todas essas lavagens, você vai vir com a piceta e vai adicionando água até atingir o menisco. Depois que você atingir o menisco, a sua solução está pronta? Não, ainda não está. Você vai ter que homogeneizar essa sua solução. Como que eu homogeneizo essa solução? Você vai tampar o balão volumétrico, já aferido em 100 ml, e vai promover inversões suaves. Você vai virar ele de um lado para o outro, de um lado para o outro, para que todo o conteúdo daqui, ó, que esteja dentro do balão, passe a ter uma concentração homogênea, certo? E aí você tem a sua solução pronta. Bem, por que eu gastei esse tempo falando isso com vocês, pessoal? Eu gastei porque nós precisamos, ou vocês, né, na realidade, precisam de entender como isso deve ser feito, porque esse é o procedimento correto dentro do laboratório. Quando se fala em solução, é o que é? Qual é a definição de solução? É uma mistura homogênea, tá? Então, você tem que ter obrigatoriamente em todas as partes da solução, toda a parte do líquido, uma concentração única, representativa. Então, quando você homogeneiza, você consegue fazer isso. Vê se vocês têm alguma dúvida. Caso não tenha, eu já vou passar para a questão 8, tá? Dessa lista aí. Porque agora é o preparo da solução a partir do soluto líquido, tá bom? Então, a questão 8. A partir do cloreto de sódio, do ácido clorídrico, né? Então, ó, vamos anotando as informações aqui. Eu vou ter que preparar 50 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Novamente, né? Eu vou usar quem? Vou usar o meu balão volumétrico. Só que esse balão volumétrico agora, ele vai ser de 50 ml. E a concentração do ácido clorídrico vai ser 0,1 molar. Ah, professor, eu gostei quando você fez aquela associação entre numerador e denominador. Aqui tem jeito de fazer? Tem também. 0,1M é a mesma coisa que
0,1 mol por litro. Tá certo? Então, aqui também eu posso pensar, se a minha solução é de ácido clorídrico, vamos lá para a primeira parte, aqui eu tenho 0,1 mol de quem? Quem que fica em cima? O soluto. Quem que é o soluto? O ácido clorídrico. Em quem que fica embaixo? Solução. 1 litro de solução. Então, já tem a primeira relação aqui, tá ok? Foi falado que o técnico teve que usar uma capela com exaustor. O que é uma capela com exaustor? Vamos dar uma olhada lá. Fica mais fácil quando a gente visualiza isso, né? Para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma capela de exaustão. O que é essa capela de exaustão? Para que a gente utiliza a capela de exaustão? O ácido clorídrico ele é comercializado como uma solução estoque. O que é uma solução estoque? Solução estoque é uma solução que é muito concentrada. É a concentração máxima que a gente consegue ter de HCl, que nas condições normais, tá? Na condição ambiente, ele é um gás, ele não é líquido. Então, a indústria, para comercializar o ácido clorídrico, porque você não tem como comprar um gás de ácido clorídrico, um galão de ácido clorídrico na forma de gás. A forma mais prática para transportar ele é dissolvendo ele em água. Então, você borbulha esse gás em água, o HCl, e prepara essa solução estoque, que tem uma concentração de 37% massa-massa. Como o ácido clorídrico, como os ácidos, eles são bem corrosivos, principalmente ele que é um ácido forte, eu não posso simplesmente abrir o frasco de ácido clorídrico na bancada, em qualquer lugar. Eu tenho que abri-lo dentro de uma capela de exaustão. Por quê? Na capela de exaustão, eu consigo baixar essa porta de vidro aqui, ó, e ligar a exaustão. Ela tem uma espécie de um ventilador, tá certo? Dentro dela, que é um exaustor, que vai pegar o ar que está aqui dentro e vai jogar para fora do laboratório, para um ambiente maior, minimizando o contato de quem? Do vapor do ácido, do HCl, tá? Conosco, com os olhos, com o nariz, com o nosso sistema respiratório. Porque, caso contrário, o ácido clorídrico, o ácido clorídrico não, né? Desculpa, o cloreto de hidrogênio, que vai estar na forma de vapor, ele vai ter contato com água no nosso organismo, vai ionizar. E isso é perigoso, porque ele é corrosivo, certo? Então, soluções estoques de ácidos, elas têm que ser manipuladas dentro de capelas por essa razão, ok? Bem, descreva a forma adequada para o preparo desta solução e determine o volume de HCl concentrado. Então, ele quer saber o seguinte, ó, quanto de HCl concentrado? O que é esse HCl concentrado que ele se refere aí? Esse HCl concentrado é o HCl da solução estoque. Isso que ele quer saber. Vocês têm ideia do perigo disso? Algum dessas empresas comercializam essa solução de ácido clorídrico e descreve no frasco assim, ó, fumegante. Porque ele, a partir do momento que você abre, ele está tão concentrado, a partir do momento que você abre o frasco do ácido clorídrico, ele começa a liberar vapor. Tá? Então, essa solução estoque aí, que a gente vai chamá-la de SE, ela tem algumas especificações, certo? Ele quer saber qual é o volume desse ácido clorídrico aqui, em ml, que a gente vai usar para colocar aqui dentro. Ó. Então, olha só, primeira coisa, o ácido clorídrico concentrado ou da solução em estoque, ele é 37% MM, certo? Ele tem uma densidade de 1,17 gramas por ml. Então, a primeira coisa é que vocês se perguntem, tá, pessoal? Se vocês conseguem entender isso. Isso é claro para vocês? É a minha dúvida. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Porcentagem massa-massa. Isso aqui é uma forma de se expressar concentração, tá?
Então, eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, ó. Eu vou colocar que eu tenho 37, porque aqui está falando em 37. M lembra o quê, pessoal? Massa ou volume? Massa, né? Então, massa está associado normalmente à grama. Quem está no numerador aqui, ó, é o soluto. Quem que é o soluto da minha solução? É o ácido clorídrico. Então, eu tenho 37 gramas de HCl. Aqui eu vou chamar de puro, HCl puro, para diferenciar do HCl concentrado que ele chamou aqui, tá? Que na realidade é o HCl da solução estoque. Em porcentagem, me lembra o quê? 100, não é? 100. Massa, novamente, lembra o quê? Gramas. De... Quem que fica no denominador da equação, quando se fala em concentração, que eu falei com vocês? Solução, certo? De solução. Então, essa primeira parte aqui me diz isso, ó, que eu tenho 37 gramas de ácido clorídrico puro para cada 100 gramas da solução estoque. Ah, Wagner, e esse outro aqui, eu posso aplicar o mesmo raciocínio? Aqui eu vou escrever assim, ó, cuidado. Por quê? Porque aqui é densidade. Densidade não é concentração, tá? Densidade é o quê? Uma grandeza que relaciona massa e volume. Então, quando se fala em densidade, isso aqui diz para mim o seguinte: 1,17 gramas da solução estoque é o peso de quem? É o peso de 1 ml dessa solução. Então, eu tenho que 1 ml da solução estoque pesa 1,17 gramas. Tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, pare e vamos conversar sobre isso, tá? Então, vou mudar a página aqui, tá? Para que a gente continue o nosso raciocínio. Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Eu quero preparar 0,1 mol de HCl em 1 litro de solução. Certo? Que HCl que é esse aqui? É o meu HCl puro. Certo? Então, a primeira relação que eu tenho que ter é essa, ó. Vou fazendo as contas aqui. 0,1 mol de HCl puro em 1.000 ml de solução. É isso que eu preciso de preparar em termos de concentração. Só que, se eu fosse preparar 1 litro, quanto que eu precisaria de HCl puro? 0,1 mol, já estaria resolvido. Só que não é 1 litro que eu quero preparar. O exercício pediu para eu preparar 50 ml. Então, não seja preguiçoso. Quando você for montar uma regra de 3, você coloca as unidades, escreva tudo aqui para você não confundir. Porque a partir do momento que você colocou 1.000 ml aqui, você sabe que o 50 tem que ficar embaixo de quem? De ml. Unidade embaixo de unidade. X. Vamos fazer essas contas aí? Eu fiz, mas eu fiz com 100 ml, aí dá metade do resultado, né? Dá 0,005. Então, peraí. O seu deu quanto que você falou? Eu fiz com 100 ml, mas aí com 50 vai dar 0,05. Ah, tá, não, com certeza. Então, 0,05, o X não está debaixo de mol de HCl? Mol de HCl puro. Pessoal, vocês pararam para pensar aqui agora o seguinte, ia ser muito prático, né? Imagine que o HCl fosse um sólido, igual o cloreto de sódio. Era só pegar o frasco e pesar, né? Converter isso aqui para grama e pesar. Só que eu não tenho no laboratório medidor de mol, não existe isso lá. No laboratório, ou você mede massa ou você mede volume, você não mede mol.
Ah, Wagner, então como é que eu sei? Eu sei que eu preciso de 0,05 mol de HCl puro. Tá, mas quanto que é isso? Bem, agora a gente vai ter que resolver, né? O HCl, você tem que ir lá na tabela periódica, né? O HCl ele tem o hidrogênio com o número 1 e o cloro com 35,5. Quanto que vai dar a massa molar do HCl? Eu vou somar o quê? 1 mais 35,5 vai ser o quê? 36,5 gramas por mol. De novo, cara, olha que coisa boa, ó. 36,5 gramas por mol. Isso aqui diz o que para mim essa representação? Diz que 1 mol pesa 36,5 gramas. Então eu escrevo aqui, ó, 1 mol, 36,5 gramas. Quanto que eu preciso dele? Eu preciso de 0,005. Vou fazendo as contas aí para vocês me ajudarem. 0,5 mol para preparar minha solução. Eu vou ter X. Quanto que vai ser esse X aí? 0,1825. Aí, ó. O bom que vocês já fizeram, alguns já conseguiram fazer isso aí, né? 0,1825, ok. O X não está debaixo de grama, então a minha resposta tem que ser em grama de HCl puro. Ficou fácil agora? É só eu ir lá e pesar o HCl puro na balança? Vocês me aconselhariam a fazer isso? Pesar HCl na balança, concentrado, para obter isso aí de HCl puro? Não, então, que bom que vocês pensaram isso, né? Porque eu também não teria coragem de fazer isso, não. Imagina você pesando ácido clorídrico puro, na hora que você abre aquilo, dentro do laboratório, aquele vapor de ácido vindo dentro da sua cara, contato com o seu olho, com o nariz, eu não recomendaria fazer isso. Então, não pode pesar, não se deve pesar. Escreve isso aí como observação para vocês. Por quê? Não se deve pesar porque o ácido clorídrico é corrosivo. Então, qual é a segunda opção que nós temos? A opção que nós temos é medir o volume dentro de uma capela. Aí alguém pensa assim, ô professor, então vamos botar a balança dentro da capela? Eu não posso, para ter uma massa tão pequena dessa aqui, ó, se eu colocar minha balança dentro de uma capela, você sabe o que vai acontecer? Vai dar uma variação de ar ali muito grande e essa balança vai ficar oscilando. Certo? Então, o ideal agora seria o quê? Utilizar a densidade. O que a densidade fala para nós? Dá uma olhada aí na anotação que vocês Massa fizeram sobre volume. Oi? A densidade é a massa sobre o volume. Isso, então, mas a relação lá é o quê? A relação é que 1,17 gramas de solução estoque, isso foi informado no exercício, é o peso de 1 ml da solução estoque. Aí vocês vão falar assim, ô professor, mas aqui é ácido clorídrico puro. Aqui é solução estoque. Como é que eu relaciono os dois? De fato, eu tenho que descobrir quanto de solução estoque carrega essa massa, ou contém essa massa de ácido clorídrico. Então, aqui ó, a gente vai colocar como passo 4, tá? E vamos pegar outra relação. A gente sabe que 37 gramas de HCl puro, eles estão presentes em quanto? Em 100 gramas de solução estoque. Ó, agora ficou fácil, ó. Eu descubro quanto de solução estoque contém essa massa, depois eu calculo a densidade aqui e eu resolvo o problema. É isso mesmo? Sim. Então, olha só, ó, 0,1825 gramas de ácido clorídrico puro. Eu vou olhar aqui, ó, e eu tenho que colocar debaixo de ácido clorídrico puro. Então, eu vou colocar 0,1825 gramas de ácido clorídrico puro, vai estar presente em quantos gramas de solução estoque? Vamos fazer mais essa conta aí, ó.
Isso aí vezes 100 dividido por 37. Isso vai me dar 0,4932 gramas de quem? O X está debaixo de quem, gente? Solução estoque. Então, se você coloca solução estoque, a resposta tem que ser solução estoque. Para que eu faço essa parte aqui? Como eu falei para vocês, o ácido clorídrico ele não está puro. Você tem que lembrar o seguinte, quando você for pegar o ácido clorídrico, você vai ter que tirar ele da solução estoque. Então, você tem que considerar a massa dela. Então, isso aqui quer dizer, para mim, a interpretação disso é o seguinte, ó, que quando eu tenho 0,4932 gramas de solução estoque, eu estou pegando uma massa, ou ela transporta uma massa de 0,1825 gramas de ácido clorídrico puro e o resto é água. Tá certo? Mas eu tenho que considerar essa água. Então, agora eu já tenho a quantidade. Bem, então, a princípio, seria eu pesar a solução estoque? Sim. Só que eu não vou pesar, por quê? Pelo motivo que eu já expliquei para vocês. Então, é mais fácil eu determinar o volume. Aqui não é solução estoque, então, e é grama, então tem que colocar debaixo de grama aqui, ó, 0,4932 gramas de solução estoque. Quantos ml que eu preciso disso? Então, agora, eu vou descobrir, né? Zero ponto 42. Vamos colocar aqui, ó, 15 ml de solução estoque. Ô, professor, Oi? pode deixar só o 0,42? Então, eu vou concluir o raciocínio aqui agora, tá? Qual é o problema que a gente tem na prática hoje, tá? O problema que a gente tem na prática é a precisão das pipetas, tá? Se você for usar uma pipeta de vidro graduada, certo? De 1 ml, eu não me recordo agora, né? Teria que dar uma olhada. Qual é a precisão dela? 0,4 eu sei que ela consegue ler. Eu não me recordo se ela consegue ler 0,42, por exemplo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, 0,4215. O que é normalmente feito na prática, você vai arredondar isso aqui para 0,42 ou para 0,43 ml, tá? Uma outra opção seria você utilizar uma micropipeta apropriada para isso. A micropipeta você consegue volumes menores, com precisão maior. Bem, mas vamos falar na prática o preparo dessa solução. Vamos considerar que a gente teve que preparar 0,42 ml, ou utilizou 0,42 ml. Ah, professor, e se eu tivesse escolhido 0,43? Significa que, para a gente concluir aqui, você teria que pegar esse volume aí que vocês calcularam, tá? A partir desse volume, o que você iria fazer? Seria transferir isso para um balão volumétrico. Vamos pegar aqui de novo. Transferir para um balão volumétrico contendo água já. Isso aí foi falado para vocês, né? Vocês observaram na prática. Eu não posso colocar a água sobre o ácido. Então, primeiro eu tenho que diluir o ácido concentrado, principalmente em água. Então, se o balão é de 50 ml, vocês podem colocar 25, 30 ml aqui, ó, e transferir o 0,42 ou 0,43 para cá. Depois que vocês fazem isso, completa até o menisco dele com água, usando uma piceta, para 50 ml. Fez isso? Beleza. O que vocês vão fazer? Vão tampar, ok? Vão tampar ele e vão homogeneizar novamente, você tem a sua solução preparada. Então, eu queria parar aqui um pouquinho para falar para vocês que vocês aprenderam, a princípio, a preparar uma solução a partir de soluto sólido e a partir de uma solução estoque, que é uma solução concentrada. Ok?
Aí eu volto agora na questão que é a seguinte. Professor, e se eu usei o 0,43 e o meu colega usou 0,42? A concentração das duas soluções, eu vou observar uma diferença entre a concentração das duas soluções, não vou? Vai. Como que eu faço para resolver esse problema? Você vai padronizar essa solução. Então, esse é um outro processo que é abordado na prática 6, a necessidade de se padronizar uma solução. Por que, professor, que você está falando da necessidade de se padronizar uma solução? Eu estou falando justamente tocando nesse ponto, porque erros e desvios, eles acontecem, tá? Durante o preparo das soluções, em qualquer experimento. E a gente tem que arrumar um jeito de corrigir esses desvios, esses erros. Certo? Um deles é a padronização da solução. Então, eu queria que ficasse claro para vocês que, além de preparar uma solução, tá? Normalmente, se essa solução for usada para fins quantitativos, para determinar a quantidade de alguma coisa, ela precisa de ser padronizada, que é o assunto da prática seguinte, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na questão 9, ela é uma questão sobre diluição. É algo que é bem comum de acontecer no dia a dia do laboratório. Por exemplo, nessa concentração, ou nessa questão 8, o que a gente fez foi uma diluição. A gente pegou o ácido clorídrico de uma solução estoque, muito concentrado, e passou ele para quem? Para uma concentração menor, misturando com água. Isso significa diluir. Então, quando a gente fala em diluição, vem do verbo diluir, que significa na química o quê? Acrescentar solvente. Quando a gente acrescenta solvente, o que acontece com a concentração? Diminui a concentração do soluto. Isso significa diluir. Então, quando você escutar o termo diluir, a necessidade de diluir alguma coisa, é que a gente precisa de acrescentar solvente. E, normalmente, esse solvente aqui é a água, tá? Então, no preparo de uma solução, a partir de uma solução mais concentrada, é comum utilizar a técnica de diluição. Assim, no experimento 5, determine o volume de cloreto de sódio de uma solução estoque. Então, vou desenhar aqui para vocês. Ó. A gente tem uma solução estoque de cloreto de sódio. Essa solução aqui, ela tem uma concentração, então vamos chamar aqui concentração 1, 0,9 molar. E eu quero, por exemplo, preparar uma solução, eu quero tirar um tanto daqui de cloreto de sódio para preparar uma outra solução com uma concentração 2 igual a 0,09 molar. E o volume dessa concentração 2 tem que ser 100 ml. E aí é bem rápido isso, né? Líquido, tá vendo? Soluto líquido. E aqui ele vai continuar sendo líquido. Bem, como que eu faço essa transferência? Eu vou passar por balança? Não, eu simplesmente vou pipetar uma quantidade aqui, transferir para um volume menor do que 100 ml aqui e completar com água até a marca do menisco aqui, eu atingir 100 ml. Depois eu faço o quê? Tampo o meu balão volumétrico e homogeneizo a solução. O que eu preciso de saber aqui, ó, é quanto dessa solução aqui, ó, eu preciso de tirar. Então, para diluição, tem uma lei que é muito simples, que é C1V1 é igual a C2V2. Depois que vocês começam a trabalhar com isso, vocês conseguem até visualizar. Vocês estão vendo aqui, ó, 0,9 molar para 0,09, eu estou diminuindo 10 vezes a concentração. Para diminuir 10 vezes a concentração, eu tenho que aumentar o volume 10 vezes. Essa relação existe. Ou seja, se o meu volume é 100 ml o final e ele foi aumentado 10 vezes, o inicial aqui tem que ser 10 ml. Por quê? 100 dividido por 10 dá quanto? 10 vezes. Se você tem dificuldade para fazer essa conta,
Simplesmente você pode fazer utilizando essa fórmula. Quem que vai ser o C1? 0,9 molar. Vezes o V1, eu não sei, então vou deixar como V1. Quem que é o C2? 0,09 molar. Quem que é o V2? 100 ml. Professor, eu preciso de ficar deixando essas unidades aqui? Eu recomendo, sabe por quê? Porque você vai ver que quando você for resolver a questão, você vai simplificar, você vai cortar essas unidades que são iguais, estão em lados opostos, certo? Então, o que sobrou aqui? Você já sabe que a sua resposta no V1 vai ser em ml, tá ok? Se vocês fizerem essas contas aqui, ó, 0,09 vezes 100 vai dar 9, dividido por 0,9 vai dar 10 ml, como eu tinha falado para vocês, tá ok? Essa questão 10, ela é uma questão também interessante do ponto de vista de que, às vezes, passa um pouco despercebido, mas, por exemplo, o agrônomo ele trabalha, às vezes, com fitopatologia. Quando você vai trabalhar com fitopatologia, você precisa de preparar solução para crescimento de fungo, ou então você precisa de preparar alguma solução na área de nutrição de plantas, que você precisa de utilizar o cobre, às vezes como nutriente para a planta, ou então como um cofator, por exemplo, para o meio de cultura, ou para o crescimento de um micro-organismo. E aí existem várias formas de cobre disponíveis comercialmente. Uma delas é essa aqui que eu estou escrevendo aí para vocês. O que significa isso? Isso aqui é um sulfato de cobre pentahidratado. Ou seja, no processo de formação desse sal, ele incorporou moléculas de água da atmosfera. Então, quando ele estava formando o sal, o retículo cristalino dele no estado sólido, moléculas de água da atmosfera foram incorporadas junto na estrutura. E aí, professor, o que eu faço agora? Tem jeito de eu apitar e mandar as moléculas de água sair? Não, não tem jeito de você fazer isso. Sempre que você enfiar uma espátula dentro de um frasco desse tipo aqui, ó, para pegar o sulfato de cobre, vai vir molécula de água junto. Então, a gente precisa de ter esse conhecimento. Isso aqui significa o quê? Que para 1 mol de CuSO4, existem 5 mols de moléculas de água. Certo? Bem, e aí eu criei a seguinte situação. Imagine que você precise de preparar 100 ml. Então, vou desenhar meu balãozinho aqui de novo. Ó. Pessoal, se eu estiver falando alguma coisa que foge à realidade de vocês aí, por favor, interrompa, tá? Eu quero preparar 100 ml. A concentração da solução tem que ser 0,01 molar ou mol por litro de CuSO4. E agora, hein? Eu quero que ela seja nessa concentração aqui, de CuSO4. Eu não quero que seja de CuSO4 hidratado. Ah, Wagner, isso aí é um sal. Eu aprendi isso já em funções inorgânicas. Você já explicou hoje na aula como que prepara a partir de soluto sólido. É só eu pesar o sal, dissolver num becker, transferir para o balão volumétrico, completar o volume para 100 ml e homogeneizar. Não é isso? É. A pergunta é, quanto de sal você vai pegar? Certo? Por quê? Porque o que você precisa de sal aqui e o que tem aqui, ó, é diferente, porque esse aqui carrega água junto. Então, quando você estiver pesando esse sal aqui para preparar a sua solução, vai vir água junto e eu tenho que ter isso em vista. Certo? O que o exercício trouxe para nós também? Ele falou que a massa desse sal aqui, eu vou confiar nisso, tá? A massa molar desse aqui, ó, é 250 gramas. Vou riscar aqui, ó.
Fica melhor aqui, ó. A massa desse aqui, ó, é 250 gramas por mol. Ele está dizendo para mim que 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado pesa 250 gramas. Eu preciso de descobrir quanto que pesa o sulfato de cobre puro. Esse aqui, ó. Certo? Então, como que eu faço isso? Ó, a água, o hidrogênio pesa uma unidade de massa atômica, o oxigênio 16. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Vezes 5. Por que vezes 5? Porque tem 5 mols de água. Eu vou ter... Isso deve dar 90, né? 18 vezes 5, vamos confirmar aqui. 90 gramas por mol. 90 gramas por mol. 90 gramas. Certo? De água. Se eu tirar 90 menos 250 aqui, ó, eu vou ter que esse sal aqui, ele vai pesar 160 gramas. Certo? Vocês também podem fazer o cálculo dessa massa aí, eu vou deixar isso como tarefa para vocês, a partir das massas do enxofre, o oxigênio e do cobre, disponível na tabela periódica. Ok? Professor, bem, oi? Não está dando para ver o cantinho da folha onde o senhor fez o cálculo da água lá. Tá. Melhorou aí? Sim. Então, pessoal, só para a gente terminar aqui, então, o que eu vou usar? Eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente tinha usado anteriormente, tá? Então, eu sei aqui, ó, isso aqui me diz o quê? Que eu tenho 0,01 mol. Mol de quem? Do soluto. Quem que é o soluto? Sulfato de cobre. Então, eu vou escrever 0,01 mol de CuSO4. Em que quantidade? Em litro, em 1000 ml, né? 1000 ml de quem? Solução. Só que eu quero preparar 100 ml só. ml fica debaixo de ml, eu tenho aqui 100 ml. Aqui eu tenho X. Quanto de sulfato de cobre eu vou precisar para preparar essa solução? De novo aqui, ó, 100, pode 1000 para 100 diminuiu 10 vezes. Aqui também vai diminuir 10 vezes. Então, eu vou precisar de 0,001 mol de CuSO4. Ok? Aí eu comentei com vocês, vou repetir, não existe medidor de mol em laboratório. Eu consigo medir o quê? Massa. Consigo medir o quê? Volume. Então, eu tenho que descobrir aqui, não é? Qual é a relação que eu tenho? Eu tenho que 1 mol de CuSO4, ele pesa 160 gramas, né? Puro, né? Sem a água. Certo? Eu preciso de 0,001 mol de CuSO4. Eu vou usar quanto? X. Então, vamos fazer essas contas aí também, né? Então, aqui eu vou ter 0,16 gramas de CuSO4. E aí, pessoal, agora eu tenho que concluir isso, né? Seria fácil eu pesar 0,16 gramas de CuSO4. Só que o meu sal, tá? O meu sal não é o sulfato de cobre puro. Ele é o sulfato de cobre pentaidratado. Como que eu termino isso? Eu tenho que olhar a correlação que existe entre os dois, tá? Então, eu sei o quê? Eu sei que 250 gramas de CuSO4 pentaidratado contém o quê? Ou corresponde a quê? 160 gramas de CuSO4 puro.
Eu quero 0,16. Quanto que eu vou ter que pegar desse outro sal aqui? Ó? X. Então, meu X vai seguir a mesma proporção, né? Provavelmente aqui eu vou confirmar, mas isso aqui deve dar 0,25 gramas de CuSO4 5H2O. Então, é interessante quando vocês acabam os exercícios, tá? Vocês escreverem isso, que a massa de sulfato de cobre pentaidratado necessário para preparar 0,01 molar de sulfato de cobre, a massa é de 0,25 gramas, ok?